Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru, mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam um mundo sem rumo. Nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada. Dormiam bem debaixo de um pau. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Dormiriam bem debaixo de um pau. Ah, claro, estamos falando de uma árvore, né? Então, porque seriam novamente retirantes. Eu só gostaria de chamar a tua atenção, Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste. Lembre-se, não se encaixa muito aqui o significado de traste como velhaco, né? Tratante, né? Um modo ofensivo de chamar alguém. Tipo, ele tá pensando sobre ele mesmo. Ah, eu sou um traste, né? Eu sou sacana. Então não dá certo, né? Traste é uma alfaia, ou seja, um utensílio doméstico de pouco valor, né? Um cacareco qualquer. Ele é uma ferramentinha como qualquer outra, não é nenhuma sela boa de cavalo, ele é um chicote que foi feito de pau ali, né? Que se você jogar fora, você quebra um outro galho, pega um outro pau, faz aquele chicote, uma varinha de bater, ele é alguma coisa como isso, ele é descartável, né? Então aí fica mais interessante. Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera, né? Se entendera por gente. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto, nem valia a pena trabalhar. Ele, marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando os seixos com as alpercatas. Ela, falando da desgraça, se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Né? E aí, se você transformar isso daqui numa imagem efetivamente, então imagine que você está olhando de longe, né? A câmera está lá, uma câmera aérea, e você vê o Fabiano dando cada um dos passos, sofrendo para subir a ladeira, e de repente a desgraça nesse plano afastado, né? Então ele se move muito devagar e a desgraça vindo aqui a galope, né? A imagem é muito boa. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como o seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencer. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu, mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. Um homem, Fabiano. Deixa eu vou fazer uma digressão um pouco longe, né? É claro que aqui ele tá falando, nós estamos falando dessa esperança dele. E é triste essa esperança dele, porque bom, ele mesmo sabe, pela outra parte do pensamento dele, a parte anterior, que essa história de brigar, de vencer, né? Ele mesmo não acredita nesse discurso. Esse é o ponto desse parágrafo, né? Mas só hiperinterpretando um pouco, eu vou ler um pedacinho de um conto
Não é um conto do Machado de Assis, é uma passagem do Esaú e Jacó, do Machado de Assis, né? A conclusão, por uma ou outra porta, amor ou vaidade, o que o embrião quer é entrar na vida. César ou João Fernandes, tudo é viver, né? Bom, aqui nós estamos falando da mãe dos gêmeos, do Esaú e Jacó, que no começo não aceitou muito bem a notícia, né? Ela pensou, puxa vida, eu vou ter filho, vai acabar minha vida de sociedade, que porcaria isso, né? E aí, de repente, ela se imaginou tendo, porque ela era novinha, e ela se imaginou tendo os filhos novos, né? E aí, quando as pessoas vissem ela, que embora sendo novinha, não era tão novinha assim, com filhos pequenos, isso faria com que ela desse um ar de juventude para ela. E aí, por causa disso, nesse primeiro momento, né? Lembra, esse Machado de Assis nunca é a pessoa é totalmente cruel, egoísta ou não é, né? Todas as coisas são misturadas. Depois ela é uma mãe amorosíssima, né? Mas nesse primeiro momento foi a vaidade que fez com que ela quisesse os filhos. E aí o narrador vem com essa parte, né? A conclusão, por uma ou outra porta, amor ou vaidade, você vai ter o teu filho porque você o ama ou porque você acha que você vai parecer novinha. O que o embrião quer é entrar na vida. César ou João Fernandes. João Fernandes é Zé Ninguém, né? Tudo é viver, né? E aí eu uso essas duas passagens para... eu acho interessante para a gente pensar naquele argumento bem fraco, né? E cruel das pessoas que defendem, por exemplo, o aborto, falando que não, mas a pessoa vai ter uma vida de sofrimento, né? Como é que a pessoa vai viver? Como é que eu vou colocar filho no mundo, sendo que meu filho vai sofrer, vai pedir dinheiro no semáforo, né? E tudo mais. Como que isso? Não, isso é crueldade, né? Daí tem duas respostas, três, contando com as nossas duas passagens literárias. A primeira é, chega para um moleque que está pedindo dinheiro e fala assim, ô moleque, você quer morrer? Pergunta pro moleque se ele quer morrer, vê se ele quer. Né? Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento é, por que você não faz isso com a tua vida? Deixa a vida dos outros em paz. Deixa a vida da criança em paz. Não decida você se nascer na favela, aí não merece viver. Se for nascer nos Estados Unidos, aí merece viver. Faça isso com a tua vida. Se você acha que a vida não vale a pena, mate você mesmo. Né? E aí, o terceiro argumento é justamente isso. Né? Não importa a pessoa, ela vai ter essa como é que se diz, esse fogo dentro dela, né? Ah, minha mãe me teve por vaidade, minha mãe me teve e me largou num canto, mas de um jeito ou de outro, como diz o narrador, tudo é viver, tudo que o embrião quer é entrar na vida, né? Então eu tenho certeza que se a gente chegasse para uma vida miserável, uma vida desgraçada, como é a vida do Fabiano, e falasse assim, Fabiano, vamos fazer o seguinte, a gente muda o passado e você nunca vai ter nascido. Ele vai responder o seguinte, eu não quero morrer. Eu ainda tenciono correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como o seu Tomás da Bolandeira. Essa é a minha sorte ruim. Mas eu desejo brigar com ela. Eu desejo me sentir com força para brigar com ela e vencê-la. Não quero morrer. Percebeu? Né? Mas aí você pode novamente vir e falar, não, mas o que ele sabe? Né? O que ele sabe? Porque ele vai, coitado, ele vai morrer na seca daqui a pouco, vai ser torturado pelo patrão dele, sei lá o quê. E aí eu volto com aquele argumento. Quem é você para julgar o nível de significado na vida do Fabiano? É só o Fabiano que pode julgar se ele quer viver ou não viver. É só o Fabiano que tem esse direito. Né? Você julga é tua. Você acha que a tua vida é miserável, como eu falei. Se mate. Ok? Bom, não tô te aconselhando a fazer isso. Tem solução, tá bom? Mas se for para escolher entre decidir uma vida miserável dos outros e a minha, então pelo menos a minha eu tenho o direito de fazer. Né? Então, se pensa, né, uma outra, eu sei que a digressão está crescendo, mas é uma boa digressão, se pensa que está tendo muita misericórdia, né? Nossa, não, eu estou tomando dó dessa coitada da criancinha que vai viver, né, numa situação difícil. Não, você está sendo o mais prepotente possível, né? Você está sendo tão prepotente que você quer assumir a decisão que deveria ser só daquela vida ali, né? A continuação desse raciocínio é exatamente esse, né? Eu saio com uma arma, vamos supor que eu me torne um grande ditador, né?
lá como Stalin, por exemplo, Hitler. E aí eu vejo, não, essa vida é miserável, esse pode matar. Esse daqui, puxa, esse daqui é aleijado. Isso aconteceu realmente. Esse aqui é aleijado. Coitado do cara, né? Vai sofrer. Mata esse também. Né? Essa é a consequência, a conclusão desse pensamento. Fechei a digressão, vamos continuar. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. Um homem, Fabiano, não um cabra, né? Um homem. Coçou o queixo cabeludo, parou e reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira, cabra, governado pelos braços, quase uma res, ou seja, um gado, né? Uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Passaria dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos. Olha que coisa louca que é a vida, né? A vida que sofre, a vida que sofre em condições extremas, não só a vida que é continuar a viver, mas a vida que é gerar mais vida para depois gerar mais vida. Né? Tudo seco em redor. E o patrão era seco também. Arreliado, exigente e ladrão. Espinhoso como um pé de mandacaru. Arreliado quer dizer brigão. Né? Tudo era seco e o patrão era brigão. Lembra-se que ele sempre chamava a atenção do Fabiano. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado. Para que lhe servira tanto livro, tanto jornal, morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar direito? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, aí ele está continuando a frase de um dia, né? Ele se interrompeu. Então, um dia, livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio e enxergou a casa baixa e escura de telhas pretas. Deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cabras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava, arquejando, a boca aberta. Àquela hora, sim, a Vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Né? Trempe é uma armação, a gente chama de trempe porque tem 3 pés e uma grelha. Então você faz o fogo embaixo, né? E aí em cima dessa grelha você pode cozinhar. Né? Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinha Vitória a respeito da educação dos meninos.